a nossa sessão 1.5, né, desafios, competências e governança para a inovação sustentável, que é o encerramento desse nosso módulo, que vamos discutir aqui. Barreiras, algumas nós já falamos ao longo das outras sessões, os desafios persistentes, né, à inovação no setor público. Competências essenciais para a liderança inovadora, né, competências para o novo gestor público, né, no tocante a essas questões de inovação e governança, e encerraremos com modelos contemporâneos de governança para a inovação sustentável, né? E faremos depois um encerramento do módulo em si. Desafios à inovação no setor público, né? Essa barreira cultural nós já comentamos, né? A rigidez burocrática e a aversão ao risco dominam a cultura organizacional pública, né? O isoformismo institucional, né? Teoria desenvolvida por Dimage, gera resistência à mudança, né? Essa teoria indica que organizações tendem a copiar, né, por meio de mimetismo, outras instituições. Então, se são instituições estáveis, né, pouco dada a mudanças, que vem de uma cultura burocrática, a tendência é que as outras instituições, outros órgãos a copiem. Então, termina se tornando um oceano de imutabilidade, né? E esses homorfismos, ou seja, todas são iguais, né, muito semelhantes, né, gera resistência à mudança de forma generalizada. É o que a gente vê muito na administração pública. E a cultura do erro zero, né? Não pode errar nada, até por conta do medo da punição, paralisa decisões inovadoras. Então, esse aspecto de barreira cultural a gente já vem discutindo. Tem outra que é a barreira orçamentária, né? As restrições financeiras e ciclos políticos limitam investimentos em inovação. No caso brasileiro, nós temos um problema, né, de vinculação, né, de receitas que consome grande parte do orçamento e impede praticamente é, novas dotações, né, para novos empreendimentos, porque está tudo, né, engessado, está tudo vinculado, né? É algo que precisa ser atacado, é um dos problemas atuais da área de orçamento. Eu sou da área de orçamento, conheço bem esse problema já há décadas, né, que eu trabalho com orçamento, e que precisa ser resolvido o quanto antes, que vai paralisar o país dentro de pouco tempo, se isso não for resolvido, tá? E quando você leva isso para as inovações, ou seja, você não tem recurso para aplicar em coisas novas. O orçamento incremental dificulta a alocação para novos projetos, sem sombra de dúvidas, porque ele é vinculado. Então, basta simplesmente pegar o do ano anterior e colocar mais um percentual em cima para o ano seguinte. Você não tem margem, né, discricionária para avançar em novas políticas. Além disso, nós temos ciclos eleitorais que favorecem resultados de imediato, né? Tem que ser em curtíssimo prazo. Sobre as transformações estruturais. Algumas transformações, elas demandam longo prazo. E numa visão estratégica, a gente precisa ter essa visão de longo prazo. Começa a atuar hoje para que haja resultados no futuro. E esses ciclos eleitorais brasileiros é um impeditivo disso, né? Tem que demonstrar resultado agora. Só para ter uma ideia, em termos de pesquisas mais avançadas, às vezes a pesquisa demora 10 anos para amadurecer, para surtir algum efeito, que exige, né, um processo de, de absorção de novas tecnologias e testes e retestes para que aquilo aconteça, né? Claro que nós vivemos num mundo com instrumentos que possibilita avanços muito mais rápidos. Nós vivenciamos isso na pandemia, né, onde surgiu uma infinidade de vacinas em curtíssimo prazo, com um esforço extremamente concentrado para que isso ocorresse, o que não é comum em outras situações, né, no dia a dia. Esse apagão das canetas, né, reflete o medo da responsabilização pessoal, desculpe, onde não inovar torna-se a opção mais segura. Para que eu vou me arriscar? E o que eu vou ganhar com isso?
não é mesmo? Então, tem uma questão cultural aí que precisa ser resolvida. Barreiras de capacidades, né? O setor público enfrenta escassez crítica de habilidades do século XXI. Os gestores não têm essas habilidades, né? Majoritariamente, não têm essas habilidades. Ou porque vem de quadros anteriores, né? E também não tem incentivos para poder se aperfeiçoar, né, por conta de fruto próprio, né, fruto da própria estruturação de carreira. Então, há um déficit em pessoal que saiba lidar com ciência de dados e design de serviços, que é extremamente importante para avançarmos, né, nas inovações de serviço na área pública. A capacitação não acompanha as mudanças tecnológicas, né? Precisavam de capacitação com ênfase em assuntos mais atuais, né? Vamos perguntar quantos, né, estão sendo capacitados em inteligência artificial generativa, por exemplo, né? Então, essa carência de capacidade humana é uma das barreiras para o avanço na inovação no setor público, né? Temos também a barreira estrutural, né? A fragmentação institucional cria obstáculos à inovação integrada. Órgãos operam como silos isolados. Eu costumava chamar de feudos, né? Os órgãos são feudos, cada um cuida do seu castelo e não se falam, né? Ou seja, falta a interoperabilidade que a gente comentou já em alguns slides atrás, né? Sistema de banco de dados não interoperáveis, né? Cada um cuida do seu nicho. Existem algumas iniciativas interessantes, né? Folha de pagamento pessoal, né? Centralizada, mas assim, no grosso mesmo dos sistemas, dentro do setor público, eles são silos, né? É, Complexidade federativa também dificulta a coordenação entre níveis governamentais. É o que nós falamos ainda há pouco, né? Essa falta de integração entre os entes federativos. Isso num país continental como o nosso, seria essencial, né? Para termos de saúde e segurança, de tudo, né? É, e aí você tem a guerra dos talentos, né? Intensifica a dependência de consultorias externas. Já que eu não tenho pessoal qualificado, eu tenho que contratar consultorias. Então, termina que há uma má utilização de recursos públicos. Eu pago um pessoal para poder desenvolver determinados serviços, mas ele não é capacitado para isso e eu tenho que gastar novamente para contratar consultorias, né? Enquanto isso, a fragmentação impede serviços centrados na jornada do cidadão, que é um dos focos da gestão moderna, né? Da gestão atual. Aí, além dessas desafios, né, de barreiras e tal que nós temos, nós conseguimos identificar quais seriam as competências essenciais para que se pudesse ter uma liderança inovadora, né? E aí você tem, superar barreiras de inovação requer um novo perfil de líder público, né? São necessárias competências híbridas que vão além de reformas estruturais e tecnológicas, né? É, o novo líder, né, o gestor público, ele precisa ter uma visão estratégica integrada, né, para poder conectar ações cotidianas a objetivos de longo prazo, né, e romper uma daquelas barreiras do imediatismo, né? Articular políticas setoriais com metas macro, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e não ficar cuidando apenas do seu quintal, né? Pensar nessa integração, né? Integrar de indicadores socioambientais e econômicos, né? Para que você possa verificar melhor os impactos de determinadas políticas que estão sendo implementadas e do resultado das inovações, né? Precisa ter a competência, enquanto competência, precisa ter liderança colaborativa, saber, né, ser uma liderança colaborativa, né, para construir pontes entre governo e os parceiros externos, né? Ele tem que saber lidar com isso, né? E isso é uma competência essencial, né? Facilita redes com ONGs, com universidades e setor privado, né? E eu, particularmente, já
enfrentei esse tipo de problema de sugerir, por exemplo, a aproximação de um órgão com outro e eu obter a seguinte resposta: olha, e eles que venham até nós. Nós estamos aqui. Então, ou seja, falta de visão, né, colaborativa, né, visão estratégica do agente público, né? Aplicar princípios de metagovernança, ou seja, governar a governança, né? Saber lidar com a governança, saber aplicar os pressupostos da governança. Tá? Decisão baseada em dados. Eu acho isso aqui essencial, essa competência, né? Transformar dados governamentais em inteligência para a ação. Olha, o governo é um dos maiores provedores de dados que existe, se não o maior. Provedor, detentor e provedor de dados. E se a gente não tiver competência para tratar esses dados e retirar dele é, um resultado que possa otimizar o processo decisório, tem alguma coisa errada. Né? Então, nós precisamos aprender a lidar com dados, a tratar dados, a tirar informações desses dados. Né? É, precisamos saber dominar a jornada completa dos dados. Né? Isso é importante para fundamentar as políticas e as inovações com decisões baseadas em evidências sólidas e não em achismos. Né? A gente, com quantidade de dados que se produz no setor público, que ele detém, né, com tratamento adequado, isso possibilita decisões de políticas públicas, né, muito mais seguras, muito mais apropriadas, muito mais sólidas e capazes de gerar resultados e impactos na sociedade, e não de achismo, né? Seguindo também nessas competências essenciais para a liderança na gestão pública. Gestão da inovação e mentalidade ágil, né? Domínio de metodologias como Scrum, Kanban, Design Thinking, né? São metodologias já altamente divulgadas, não é foco aqui desse nosso curso ficar detalhando cada uma, mas está aí, existem, né? É preciso saber que elas estão aí e que são importantes para avançarmos, né? Existem ferramentas, né, para podermos tratar a gestão da inovação e transformar esse processo numa mentalidade mais ágil. Criação de ambientes seguros para a experimentação e aprendizado, com erros. Os SLAPs, né? Como nós já tocamos, né? As caixas de areia, né? O sandbox, né? Regulatórios. Avaliação de impacto, né? É importante se ter uma capacidade de fazer avaliação de impacto com foco em resultados, outcomes, como nós chamamos, e impacto social, não apenas em insumos, né? Implementação de RCTs e ferramentas SROI, como nós já falamos ainda há pouco, vamos resgatá-las mais à frente com mais detalhe, eu não vou entrar agora. Para mensurar o valor público, nós vamos ter uma sessão tratando de mensuração. Né? Então, vamos resgatar essas ferramentas. Existem, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte: ó, existem ferramentas para que a gente possa avançar. O que nós precisamos é capacitar para poder utilizá-las. Né? Capacidade de governança digital e ética, né? Conhecimento aprofundado da Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações no setor público. É preciso conhecer isso, né? Garantir a accountability algorítmica em sistema de inteligência artificial governamental, né? A gente precisa saber, né? Precisamos auditar, né? Precisamos que esses procedimentos algorítmicos dessas inteligências possam ser auditáveis, serem transparentes, para que a gente possa mitigar vieses que eles possam trazer. Nós vamos tratar disso também. Deve equilibrar a inovação com responsabilidade ética no uso de dados. Senão, isso pode ser um instrumento de aumento de desigualdades. Tá?
A transparência algorítmica representa uma nova fronteira na governança digital. É preciso se avançar nisso. E não adianta fugir, vai proibir? Não, nós temos é que dominar a tecnologia e utilizar o máximo dela, né, para avançarmos, para atender melhor, para aumentar o valor público e atender melhor a sociedade, né? Este conjunto de competências é fundamental para transformar organizações públicas resistentes em ambientes de inovação sustentável. Essas competências são essenciais, né? Às vezes a gente precisa, né, pisar no nosso calcanhar, né, para que a gente dê uma acordada, né? E buscar essa qualificação, transformar a administração, a gestão pública, né, de forma que possa realmente fornecer valor público e atender a sociedade. Agora vamos aqui tratar com modelos contemporâneos de governança para a inovação sustentável. Um dos pilares, né, daquele triângulo lá que a gente comentou logo no início, né? As competências individuais necessitam de ambiente institucional adequado. Ok, não adianta também só ter as competências se eu não tiver um ambiente institucional estruturado capaz de permitir que essas competências sejam exercidas, né? Os modelos mais promissores equilibram estabilidade e mudança, né? Integrando a sustentabilidade como pilar central. Sim, né? Não tem jeito. O Estado por si só tende a ser estável, ele busca a estabilidade, né? Então a gente tem que tratar com esse contexto de estabilidade e ao mesmo tempo de mudança, porque o mundo está em transformação cada vez mais rápida. E colocar dentro disso a sustentabilidade, que é essencial, né, nesse novo mundo que estamos vivendo. O futuro reside na governança híbrida, que combina o melhor dos diferentes modelos de gestão. Tá? O Estado precisa simultaneamente ser estável, previsível e legal. Burocracia, não é isso? Mas também tem que ser eficiente na entrega de serviços em escala. Nova gestão pública, resultados. E também colaborativo e participativo, governança pública. Porque no mundo em que vivemos, nós não conseguimos mais avançar sem que haja participação de de diversos atores, não é? Nós tratamos disso. O Estado por si só, ele não consegue, né, suprir todas as necessidades que a modernidade, né, tem exigido. Então, precisa colaborar. Precisa da relação participativa, né? E isso nos leva ao conceito de ambidestria organizacional, que é a exploitation e exploration, né? Na exploração, você tem aí a otimização de processos existentes, e aí você leva ao conceito de inovação incremental, né? Ou seja, vou otimizar, não vou jogar fora, eu vou otimizar o que já existe, né? Ou seja, são estruturas burocráticas que são necessárias e são estáveis, mas a gente pode ir aperfeiçoando paulatinamente, incrementalmente, né, por meio de inovações incrementais. E temos um outro lado, né, que é o exploration, que aí você tem um ambiente de experimentação, de novas ideias, de criatividade, de agilidade. E aí você vem com o conceito de inovação radical, de mudança mesmo. É preciso manter esse aspecto de estabilidade, mas ao mesmo tempo mudar, né, drasticamente todo o aparato de gestão, porque o mundo contemporâneo exige isso, e com agilidade, né? E aí você tem os in-labs, tem os sandbox, regulatórios, como nós já dissemos, né? O governo ambidestro mantém estruturas hierárquicas para serviços cotidianos, enquanto protege ilhas de exploração para a inovação. Então, ou seja, o modelo ideal hoje é a governança híbrida, é ambidestro, ele faz as duas coisas, mantém a estabilidade e, ao mesmo tempo, radicaliza na mudança. Né? Outro aspecto, a transição gênia, ou seja, integrar a agenda verde e digital. Nós falamos muito na transformação digital do setor público.
Mas a agenda verde tem que estar junto, né? A governança para a inovação no século XXI precisa ser simultaneamente uma governança para a sustentabilidade. Isso significa usar inovação para sustentabilidade ambiental, justiça social e inclusão, governança democrática. Né? Na sustentabilidade ambiental, a inteligência artificial e dados de satélite, por exemplo, são utilizados para monitorar o desmatamento na Amazônia. Olha só, estou usando a inovação, né, o que nós temos de mais moderno, para proteger o meio ambiente, né? Smart grids em prédios públicos é essencial. Plataformas digitais para a economia circular, né? Outro aspecto da sustentabilidade, né? Fazer o ciclo completo de reaproveitamento. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Na justiça social e inclusão, a análise de dados, aí, ó, de novo, capacidade de analisar dados para mapear desertos de serviços, né? Poder direcionar melhor as pessoas para esses lugares, né? Serviços digitais acessíveis para todos, né? E redução de barreiras digitais. Não adianta só você disponibilizar, vou colocar aqui, internet para todos, se você não tem pessoas capazes de utilizar os instrumentos, né? E nós vimos isso principalmente as pessoas mais idosas, né? A digitalização avançando à velocidade da luz e as pessoas ainda engatinhando, não conseguem chegar lá. Então é preciso pensar nesse aspecto. Governança democrática, plataforma de participação digital cidadã. Temos alguns, o Senado Federal, mesmo, a Congresso Nacional tem. É necessária a participação do cidadão, afinal, ele é um detentor de direitos e copartícipe do Estado. Ele não é um cliente que simplesmente consome um produto de uma determinada empresa, não é? Ele é um copartícipe. No que pese, muitas vezes, o cidadão comum não ter essa consciência, né? Utilizar blockchain para a transparência em contratos públicos, uma tecnologia que permite imutabilidade, né, nos procedimentos e rastreabilidade, né? Tecnologias para combate à corrupção, né? Então, assim, a transição gêmea, integrando agendas verde e digital, precisa levar em consideração esses aspectos: sustentabilidade ambiental, justiça social, inclusão, governança democrática. E vimos aí, tem uma série de instrumentos já, né? Os mais modernos, né? Mais ligados à fronteira científica, inteligência artificial, blockchain, não é? A transformação digital deve ser um motor para a sustentabilidade. E a sustentabilidade deve guiar a transformação digital. Conclusão: a tríade da inovação pública sustentável, né? A conclusão da nossa sessão 1.5, né? Primeiro, nós vimos superação de barreiras, né? Inovar no setor público é um ato de resiliência contra a força de inércias institucionais, né? Burocráticas, que buscam somente a estabilidade, a aversão ao risco, né? Exige estratégia e conhecimento profundo para navegar contradições burocráticas. Não vai se abolir a burocracia, até porque é um dos pilares, né? Nós vimos na questão de ambidestria. Nós temos que lidar com esses dois mundos, o incremental e o radical, né? O fator humano, as habilidades, né? As deficiências técnicas que nós temos em termos de pessoal. A transformação depende de um novo perfil de servidor e líder público, com aquelas características que discutimos. Competências híbridas que formam uma nova profissionalidade para a gestão pública moderna. E é preciso levar em consideração aquelas capacidades. Tá? Rearquitetura institucional. Governança híbrida que equilibra estabilidade operacional da burocracia com a experiência criativa da governança. Né? O Estado ambidestro capaz de exploitation e exploration simultaneamente. Né? Capaz de lidar com a instabilidade burocrática e, ao mesmo tempo, com a inovação.
A inovação pública sustentável não é apenas o que fazemos, mas como redesenhamos nossas instituições para a transição gêmea, digital e verde. Agora, considerações aí finais, um resgate do nosso módulo, né? Módulo 1, da primeira semana, de onde viemos, né? O que temos aí como alicerce para que avancemos agora para como estamos e depois o exercício prospectivo. Né? DNA contraditório. Inovação e administração pública nasceram de lógicas opostas, não é? Verdade. Nós acompanhamos lá né, os modelos de gestão pública e, ao mesmo tempo, a evolução do conceito de inovação, né, que saiu da, de uma coisa extremamente ruim, né, alguma coisa até considerada como heresia, para um desenvolvimento econômico. Né? A tensão entre estabilidade e disrupção define esse campo, também contraditório, né? Tem a estabilidade aí burocrática, né? Necessidade do Estado manter tradicionalmente as suas bases e, ao mesmo tempo, nós temos a disrupção tecnológica. Equilíbrio necessário. Replicar modelos privados do setor público leva ao fracasso. Então, precisa levar em consideração as características que nós discutimos da administração pública. Não é simplesmente fazer uma transferência da inovação do setor privado para o público que vai dar certo. Né? Podemos adaptar ou então desenvolver com o auxílio, com a coparticipação da iniciativa privada e de toda a sociedade, né? Juntando aí universidades, né? Instituto de Ciência e Tecnologia, empresas, e desenvolver em conjunto aquilo que realmente se adapte às condições, aos diferenciais do Estado. Resistir totalmente à mudança torna a administração obsoleta. A verdade, né? Não tem como. Não adianta resistir à mudança porque o mundo está em transformação. Nova bússola, valor público, né? Substituir o lucro como direcionador da inovação. E o valor público não é definido pelo gestor, pelo órgão público, ele é definido pela sociedade, né? Nos seus diferentes fóruns de participação democrática. Espaços seguros permitem experimentação responsável no Estado. Nós falamos dos in-labs, do sandbox, né? Para poder avançarmos num espaço controlado por tempo determinado, mas para fazer testes, para que isso depois, funcionou, está bem, então vamos ampliar e jogar para o restante da sociedade. Ao compreender nossas origens, preparamos-nos para analisar o presente com criticidade e construir o futuro com intencionalidade. Próximo módulo explorará onde estamos na jornada da inovação pública brasileira. Meus caros colegas, então, chegamos aqui ao final do nosso módulo 1. Espero vocês agora para o módulo 2, na segunda semana. Ok? Muito obrigado a todos. Essa jornada já foi bastante interessante, para mim, muito prazerosa. E que vocês estejam bem dispostos para encarar mais um módulo. Tá bem? Muito obrigado a todos.